Sérgio, eu tenho uma curiosidade, cara. Uhum. Como vocês lidam com o talento aí na Bélgica, né? Como é que vocês, treinadores, identificam esse talento? Como é que esse atleta percebe, né? Que, digamos, o garoto que ele tem 10 anos, ele se destaca. E os outros meninos que ainda não estão se destacando como aquele jogador. Mas que, de repente, cara, a gente percebe que esse garoto com 14 anos, você procura aquele garoto que se destacou com 10, e o que tinha 10 que não se destacava, ele acaba se aproximando muito daquele que antes era o destaque. Porque aqui no Brasil a gente valoriza muito o talento, e é importante, porém, somente ter o talento não garante que você alcance os níveis importantes, né, na sua formação de futebol. E isso é para a vida, né? Mas vamos tentar entender no futebol dentro da mentalidade belga. Cara, eu vejo assim, Wellington, obrigado por você me permitir falar disso, né? Porque o talento, quando fala de talento, a gente abre os olhos, porque no Brasil, o que é que a gente vê de talento, né? Por aí, e às vezes até perdidos, porque querem jogar só na base do talento. E um ser humano, ele não pode se basear apenas dentro de um aspecto para poder desenvolver a sua vida. Ele precisa de outros aspectos como disciplina. O cara que tem o talento hoje e que não trabalha, ele não vai conseguir. Posso até me enganar, mas ele não vai conseguir chegar só baseado no talento. Futebol hoje é muito físico, tem muitas cobranças cognitivas. Então, eu vou dar um exemplo claro. Eu tenho passou por mim um grande jogador, vou citar o nome dele aqui, o Bunidá, o Rayane Bunidá, que é um grande talento, com 9, 10 anos, e que você vai no YouTube, vários vídeos dele e tal, mas o moleque é o primeiro a chegar, é o primeiro a cobrar dos outros, a ser melhor, porque a partir do momento em que ele tem companheiros melhores, ele também vai se tornar melhor. Trabalha, né? Ele faz trabalhos à parte de preparação física, de trabalhos de resistência muscular, de prevenção de lesões, tudo mais, faz parte do próprio talento. Então, quer dizer, existe todo um aparato, existe todos os aspectos que fazem com que esse talento se desenvolva da melhor forma possível. Não é só basear, eu vou jogar porque eu sou muito forte no 1 contra 1. E a tua capacidade, né, de VO2 máxima, como é que está? Como é que está o teu ácido láctico? Como é que está sendo a tua recuperação? Né? Então, quer dizer, ele precisa ter todas essas bases fisiológicas, que é no caso o que a gente está falando aqui. Então, isso só vem como? Através de trabalho, de disciplina. Né? Como é isso? Tem preparadores físicos que acompanham, existe um departamento social que acompanha o desenvolvimento desses talentos na escola. A partir do momento que começa a sair do eixo, é chamado os pais, é chamado o garoto, o que é que está acontecendo? Caiu o rendimento, não pode acontecer. Se você realmente é um talento, você tem que dar um exemplo, né? Então, por isso, mais uma vez, eu digo o Cana, o grande exemplo aqui, o Marco Cana, né? Agora formado e chega todo mundo, a gente colocou na plataforma do clube, que nós temos uma plataforma e colocamos na plataforma para que os garotos possam assistir e visualizar que, para jogar lá na primeira equipe, não é só jogar o futebol, não. Né? É muito mais além do que isso. Então assim, a gente tem se desenvolvido aqui no treino técnico, a gente tem se desenvolvido no treino tático, no treino físico. Muitos profissionais falam assim, rapaz, a gente não tem nem como se desenvolver mais na questão de treinamento físico. E a gente cada vez mais tem aprendido, tem absorvido informações, tem produzido informações, mas eu percebo que muitas vezes, na hora de gerar valor entre esse atleta, para ele subir de níveis,
a gente sempre traça as questões comportamentais e as questões cognitivas desse atleta. Se ele é inteligente para jogar na Série A, se ele tem um nível para poder suportar o nível de competitividade de tais campeonatos. Então a gente percebe que, além do treinamento técnico, tático e físico, outros componentes eles são fundamentais dentro desse processo de formação. E aí eu quero saber, daí da onde você está, cara, e você vendo o jogo aqui, o jogo mudou, e o que mudou, se não mudou, o que precisa mudar para que os atletas cheguem nesse nível aí na Europa com capacidade de manter carreira, de vencer como atleta? Mudou e muito, meu amigo. Mudou muito, meu irmão. Porque hoje em dia, uma formação, como a gente está falando aqui desde o início da live, ela não pode ser só baseada no futebol, né? Tem que ter o futebol, tem que ter todo o indivíduo, e quando se fala indivíduo, fala da capacidade de gerir suas emoções. Uma formação mental, os aspectos mentais são fundamentais nesse processo, né? Então é baseado nas capacidades técnicas, nos aspectos técnicos, nos aspectos físicos, táticos, né? E, lógico, os aspectos mentais, né? Não tem como. Porque é isso aí que vai fazer realmente com que ele possa progredir, se desenvolver da melhor forma. Aí eu vou dar um exemplo. Todo mundo, a maioria, pensa em jogar fora do Brasil. Quando você tem um tempo disponível em casa, você vai estudar uma língua estrangeira? Né? Você vai fazer o inglês, por exemplo, para poder estar se preparando para uma oportunidade fora do país? Essa é uma questão, porque esse é o grande problema que acontece. Quando vem jogadores do Brasil para cá, e aí, vamos falar o quê? Português? Não vai falar português aqui. Ou você fala francês, ou fala alemão, ou fala o holandês. E aí, lógico, o inglês, que é universal, e aí, vamos falar. Não falo. Então você já começa complicando a tua adaptação. Eu tive muita dificuldade, digo isso, sem problema nenhum. Estou aqui há 13 anos e logo quando eu cheguei, meu primeiro impacto cultural, né, social, foi a língua. Eu não falava francês, não falava holandês, não falava alemão. Em inglês, só shake my love, né? Não dá. Vai fazer o quê? Tem que virar, tem que estudar. Então, quer dizer, eu tive um retardo, entre aspas, né? Tive que realmente me dedicar para poder aprender a língua, ir para uma escola, estudar, porque senão, como é que eu ia interagir com as pessoas? Como é que eu ia me conectar com a cidade, com as pessoas que estão aqui? Porque não é só chegar e jogar o futebol. Você tem que se conectar com o país, tem que conhecer a cultura, tem que saber o que é que eles pensam, o que eles gostam, o que eles não gostam. Por exemplo, essa cultura de simulação. Isso na formação, se você faz isso na formação, eu tiro o meu garoto na hora do jogo. Se ele fizer uma simulação para que o garoto saia ou tome um cartão, isso acontece na hora. Pode vir para cá. Porque o número de substituições aqui são ilimitadas, entendeu? Então, na hora, bora, vem. Fazer cinema aqui, teatro, não dá. Então, para que essa cultura do eu tenho que ser mais esperto do que o outro, né? Então a gente tem que cortar isso. Agora, uma curiosidade, Sérgio. Você já viu algum jogador daí da Bélgica falar assim, cara, tenho um sonho de jogar no Brasil? Pô, eu acho assim, jogar talvez por torneios internacionais, acho que sim, seria isso aí sem dúvida. Nós já tentamos aqui algumas vezes, né? Mas infelizmente, como caiu no Covid, infelizmente não pôde ser realizado. O jogar em questão de torneios internacionais, mas carreira profissional, acho muito difícil. O atleta que sai do Nordeste, mas na situação de pobreza, né?
e que tem um grande sonho de ser jogador de futebol, como tem vários na plataforma, talvez o cara na escolinha dele só tem uma bola para poder treinar, normalmente tem uma chuteira, mas ele tem muita vontade de mudar, vontade de jogar, e ele aí se prepara da forma dele. Como tem outros atletas que ele já tem uma situação financeira mais definida, então esse garoto ele não fala assim, eu quero ser jogador para ajudar minha família. Não, ele fala que quer ser jogador de futebol, que é o sonho da vida dele, porque ele quer ir para a Europa, aquela coisa toda. Então, esse misto de informações é que me preocupa. Será que aí você tem esse tipo de conflito? Né? Qual é o grande sonho desse garoto quando ele fala que quer ser jogador de futebol? É esse fato social de querer mudar de vida, de dar mais condições à família? Qual é o maior motivador para que um garoto ele queira ser jogador de futebol? Porque a gente sabe que também aí tem outros motivos para o garoto escolher outras carreiras, né? Uma cidade pequena que tem tantas oportunidades, ele naturalmente ele tem mais possibilidades. Como é lidar com isso? Pô, isso é fantástico, né? Porque é muito rico. Porque quando nós falamos no futebol no Brasil, vamos lá, acho que 90% a ideia é realmente proporcionar uma vida melhor para ele e para os familiares, né? Quando nós falamos aí no Brasil. E essa dificuldade é que ajuda dentro desse processo da formação quando ela é utilizada de uma forma positiva e que possa realmente guiar essa criança no caminho do progresso, né? Do objetivo que ela deseja. Aqui já é diferente. Aqui jogar o futebol realmente, o primeiro momento é o prazer. Porque não existe pobreza? Existe a pobreza, existem situações complicadas de família para poder administrar, gerar, mas as pessoas têm sua casa, mesmo que seja do governo, mas tem sua casa, tem sua alimentação, tem uma educação que é obrigatória, como eu falei, né? Então, quer dizer, existe uma base, né? Então, as crianças não estão acostumadas com essa questão da dificuldade. E, às vezes, o que eu falo para eles aqui, eu digo, vocês são privilegiados demais, bicho. Vocês a cada 6 meses têm chuteira nova. O moleque no Brasil não sabe nem o que é isso, né? Usa a chuteira do vizinho para poder ir para treino, o vizinho que ajuda na passagem, isso, aquilo. Eu digo, vocês não sabem o que é isso. Papai e mamãe que trazem todo dia de carro vocês para o treino, né? Então, quer dizer, é difícil mostrar essa realidade para eles. E, ao mesmo tempo, o que move eles realmente é esse sentimento, esse desejo, esse sonho, esse prazer de jogar futebol e de querer ser profissional. E aí, isso aí move montanhas, você sabe. Quando nós colocamos objetivos na nossa vida, sonhos, são para ser realizados, né? Então a gente tem que batalhar, tem que lutar, tem que perseverar, não é fácil. Às vezes tem momentos em que o garoto não consegue performar da melhor forma possível, é convidado a sair do clube, vai embora, aí vai para um clube de menor expressão, pega muito mais responsabilidade, cresce muito mais no aspecto líder, e aí depois o clube convida de volta, vem, acontece. Mas o que move realmente aqui a criançada, a molecada, primeiro de tudo, é o prazer de jogar futebol. E, logicamente, Maravilha. A questão dos pais está relacionada à mudança de status social, sem dúvida nenhuma.